Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada hoje é a criadora Né Barros, que vai estrear o seu mais recente espetáculo Neve no dia 9 de Abril, no Convento de São Francisco, em Coimbra, seguindo depois para o Teatro Nacional São João, no âmbito do DDD. Olá, Né, e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Obrigada. Então, antes de mais, gostava que nos falasses um pouco desta série de trabalhos a que deste o subtítulo de Paisagem, Máquinas, Animais. Exato. Foi minha intenção criar um ciclo de peças que pudessem dialogar entre si em torno desta ideia das paisagens, das máquinas e dos animais, mas sobretudo como dimensões que duplamente nos servem para pensar o corpo na dança, o corpo em movimento, ao mesmo tempo que nos permitem também criar uma ponte, convocar imagens do mundo, imagens do corpo, do humano como paisagem. É algo que tenho vindo a trabalhar ao longo das diferentes peças, sempre me interessou, principalmente a partir do espetáculo do Voo 1, que me começou a interessar muito trabalhar as questões do que é fronteira, o território, o corpo como território, o corpo como paisagem, a paisagem quente, que no fundo é paisagem artificial, porque esta dimensão? Principalmente porque era aquela dimensão que nos permitia criar uma relação mais íntima e mais direta entre aquilo que é o espaço da ficção, que é um corpo num palco, que é o corpo da representação, e o mundo. A dança por si só não documenta o real do ponto de vista informativo, não é? Quando muito convoca ideias, convoca imagens, convoca sensações que nos possam fazer projetar vivências e coisas do mundo real, mas ela em si não é como ao cinema que pegamos numa câmara e que poderemos de repente documentar em estado de emergência ou captar o momento, captar o mundo, captar este mundo do cotidiano, não é? Portanto é sempre uma operação, é um trabalho, é uma construção, que depois podemos tentar uma vertente mais abstrata, digamos assim, ou tentá-la concretizar com materiais que nos permitam criar esta conexão com o mundo da vida. No fundo são estas as minhas questões que eu estou sempre a pensar, o que é que um corpo em movimento, quando digo movimento digo também na sua imobilidade, na sua presença, o que é que ele pode ajudar-nos a abrir janelas, que janelas é que nos abre sobre o mundo. E é este o meu trabalho de pesquisa e de questionamento que eu tento sempre trazer para o meu processo de trabalho e depois partilhar com o público. E portanto, estes três espetáculos, o primeiro foi o IO, que estreiei no palco do Coliseu, depois este é o Neve, uma coprodução com o Teatro Nacional São João, supostamente devia ter estreado ano passado, mas por causa do Covid foi adiado por este ano, e portanto, e depois haverá uma terceira peça que se chamará Quinta-feira à Tarde e que será estreada em 2023 e digamos fecha este ciclo de peças em torno desta temática que eu acabei por dizer. Em si, cada uma das peças, a primeira, o IO, tentava focar-se mais na parte, digamos, animal, do corpo animal, esta projeta-nos mais para a dimensão do corpo como paisagem e da paisagem, do palco, o palco como uma paisagem artificial e construída, mas também que o espetáculo tem vídeo, em certos momentos tem um vídeo e nos dois momentos do vídeo, um projeta-nos para o interior, outro manda-nos para uma imagem do exterior, para uma paisagem real, que de alguma forma
nos cria estes dois pontos entre um interior, uma paisagem, que é uma coisa mais de uma construção interior, não é? De um estado de espírito, de uma narrativa. Podemos pensar isto também como uma espécie de uma paisagem, não é? Uhum. E ao mesmo tempo uma paisagem exterior mais objetiva. E a peça, desculpa, a terceira peça que irá estrear irá focar-se mais na ideia da máquina. Portanto, aí eu vou também entrar com outro colaborador que tem trabalhado comigo, que é o João Martim Moura, onde vou trabalhar também na relação com as tecnologias e aí a ideia da máquina. Mas não quer dizer que cada uma delas, se calhar era isso que tu ias perguntar, em si não vão buscar todas estas três dimensões, de alguma forma. E o projeto, se calhar, intensifico mais uma delas, mas no fundo as três coisas estão lá presentes. Uhum. Só para dizer mais um pouco sobre esta paisagens, máquinas e animais, ao mesmo tempo que elas nos servem para pensar o que é o corpo em movimento, o que é o corpo na dança, o que é o corpo da representação, não é? Podemos pensá-lo como um corpo de paisagem, um corpo animal, um corpo máquina, quando é virtuoso, é técnico, não é? Mas também ao mesmo tempo são dimensões que funcionam quase como pontos de fuga na definição do humano. O que é o humano? O humano não é uma paisagem, não é uma máquina, não é um animal, é isso tudo, mas do ponto de vista, se calhar, podemos pensar mais metafórico. Portanto, são dimensões que servem para trabalhar e multiplicar sentidos, não fechar, não fecham, no fundo é um bocadinho o meu território de trabalho, é sempre em espaços de abertura, estradas, caminhos que se vão abrindo e tendo a não fechar muito as narrativas. Ok. Focando um bocadinho neste segundo trabalho, Neve, que vais apresentar, se consegues imaginar ou pensar em algumas palavras-chave que o definam, que caracterizem este trabalho? Eu diria a paisagem, Uhum. paisagem sim, a tensão, a paisagem interior, a paisagem objetiva, o mundo subjetivo do olhar, talvez isso. Ok. E gostava que nos falasses do papel da música neste espetáculo. Uhum. A música é do Carlos Guedes, é um compositor que eu também cheguei fiz um trabalho com ele em 2007, durante um ciclo que o Teatro Nacional São João dedicou a algum trabalho meu, ao meu trabalho, e portanto apresentei várias peças. E ele trabalhou comigo numa abordagem musical a partir de Enéas do Purcell. Portanto, usávamos a peça integral, mas ele depois fez momentos de recriação e de um trabalho mais experimental a partir da própria peça original. Passados estes anos voltamos a trabalhar juntos e a música vai buscar sonoridades muito diferentes. Como nós também trabalhamos em Abu Dhabi, que é onde o Carlos Guedes está a viver neste momento, e onde fomos lá filmar, e lá está, eu chamo-lhe neve, mas depois aparece-nos uma imagem do deserto, porque não é branco, mas é uma paisagem clara, que podemos entendê-la no sentido de a neve também torna a paisagem mais homogénea e o deserto também, e portanto dê essa ligação, e eu para dizer que tanto vai buscar sons mais orientais como ocidentais, tecnológicos, portanto é bastante diversificado, é um som forte, intenso, muito presente, Uhum. mas que também vai conviver com um tema que é recorrente, que é tocado por uma flauta transversal, portanto o acústico. E digamos, é a flauta mágica, que vai fazer a ligação ao longo de todo o espetáculo com a flautista também em palco. Muito bem. Estamos a falar de dança, mas falamos de música, falamos de vídeo.
Pergunto se te interessa este aspecto multidisciplinar no trabalho. Completamente. Vou falar ainda da cenografia, que é do coletivo de arquitetos do FAR 021.3. Eles, o Hugo e a Filipa Reis, que são. Desculpa, a Filipa Frois, desculpa, Filipa Frois, que esta dupla de arquitetos que trabalharam comigo pela primeira vez nesta cenografia. E o espaço cenográfico aqui é muito importante, criar um dispositivo muito interessante, onde a própria paisagem no palco, que nos permite ver a mudança no palco, quer dizer, aquilo que o público está a ver em palco vai mudando em função do dispositivo que o Hugo e que a Filipa criaram, que vai mudando ao longo de todo o espetáculo. É uma tela gigante que vai criando diferentes espacialidades, que vai servindo de tela, que também serve de chão, que serve de teto, branca, precisamente, mantém ali o branco da neve como convocação deste lugar subjetivo e especial. Uhum. E como é que está a ser o processo criativo? Foi um processo criativo diferente, porque primeiro tivemos um tempo mais intensivo o ano passado. O trabalho ficou praticamente pronto, mas evidentemente que depois, com um ano quase de que separou entre o bloco mais intensivo de ensaios e agora o momento de estreia, eu senti necessidade ao longo deste ano pontuar com processo, com ensaios, e naturalmente fui fazendo alterações, porque é quase impossível nós olharmos para uma peça e depois não sentirmos vontade de mudar. Portanto, o processo criativo foi bastante diferente do comum, porque se prolongou com momentos muito diferenciados ao longo de quase 2 anos, não é? Mas entre os colaboradores foi sempre muito estimulante, e com os intérpretes, que são criadores, que são os criadores também principais deste espetáculo. O espetáculo não vive sem os bailarinos, e portanto, mesmo com eles tem sido sempre um trabalho muito, muito gratificante, muito de partilha e de sintonia, que eu acho que é o fundamental neste trabalho criativo, é sintonizarmos, estarmos todos com as mesmas, com o mesmo ambiente, com a mesma tendência, digamos. Isso faz-me lembrar uma questão que é, na sequência do que tu dizes, enquanto criadora, o que é que tu procuras no intérprete, em geral? Que características é que tu gostas? Eu procuro. Há uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas que tenho que fazer de vez em quando, que é audições. Isto para chegar àquilo que eu procuro nos intérpretes. Eu realmente gosto muito de trabalhar em regimes de algumas cumplicidades, porque facilita muito o trabalho criativo. É um território muito instável, não é? É um território onde nem sempre sabemos exatamente para onde vamos, onde precisamos de experimentar, de testar, e portanto precisamos de pessoas disponíveis, pessoas que de alguma forma confiem em nós também, que se deixem levar pelos dados e às vezes pelas pequenas pistas que vamos dar, mas que deixar-nos levar nesta viagem, que é uma viagem criativa, e portanto é preciso que sejam pessoas que confiem em nós, que acreditem em nós, que de alguma forma também conheçam o nosso trabalho, e que sejam pessoas disponíveis, e que encontrem e que estejamos afinados no entendimento daquilo que mais nos interessa no mundo e na arte, não é? Em geral. Por isso, normalmente eu procuro pessoas que pelo menos tenham algum contacto com o meu trabalho anterior, que conheçam. Mas claro que tenho que abrir outras possibilidades. As audições é a forma também mais democrática
porque permite abertura para outras pessoas poderem fazer trabalhos que senão de outra forma nunca, senão fica uma rede muito fechada, não é? Contrariar essa rede. E nessas alturas, quando eu não conheço tão bem os intérpretes, quando eu não vou convidá-los, não vou escolhê-los logo à partida, tento procurar, claro que há componentes técnicas que eu aprecio, e que procuro, domino questões técnicas que têm a ver com um domínio de uma determinada fisicalidade, mas que também eles próprios tenham uma proposta a fazer que se adequa à sua própria fisicalidade. Portanto, eu não vou tentar impor um ideal, um modelo de movimento, mas vou procurar perceber se aquele movimento, se aquele corpo poderá encontrar um eco nas propostas que eu vou fazer. Eu sou muito coreográfica, digamos assim, e portanto também eu própria me lanço no movimento quando estou a fazer as audições, trabalho muito com eles e portanto ficamos ali num jogo de corpos e movimentos a tentar perceber como é que as pessoas se encaixam no fundo entre si, a vários pontos. Claro, isso é muito, muito interessante. Eu antes de terminar vou só recordar que Neve, de Né Barros, vai estrear dia 9 de Abril no Convento de São Francisco em Coimbra, seguindo depois, mais para a frente no mês, para o Teatro Nacional São João, no âmbito do DDD de 2022. Agora caiu o telefone, quero só agradecer-te muito estes minutos, foi um gosto falar contigo, né? Obrigada e boa sorte também para o teu trabalho. Obrigada, muito bom.